Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo sob controle? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro e essa semana novamente nós teremos uma aula em conjunto com as turmas de 12 até 22 anos. E hoje nós estamos comemorando a Páscoa, que é a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. E para darmos início ao nosso encontro, nós teremos o nosso momento de devocional. E hoje nós leremos um texto que se encontra em João, capítulo 11, dos versículos de 25 ao 26, que diz assim: E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus venceu a morte. Ele foi crucificado na sexta e no domingo, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E Cristo venceu a morte e derrotou o pecado para poder nos livrar da morte eterna e nos dar a vida eterna ao lado de Deus. Você crê nisso? Se você crê, o próprio Cristo vai dizer que ainda que você morra aqui na terra, você viverá eternamente no céu ao seu lado. E nós temos hoje mais um motivo para comemorar, que é pela vida dos aniversariantes do mês de março. E os aniversariantes do mês de março são Alice Vitória, Elson Ferreira, Guilherme Alves, Yasmin Calheiro, Jamile Cailane, Jéssica Vitória, Leonardo Albuquerque, Letícia Vitória, Cauã Pedro, Matheus Cauã, Stephanie Santana, Thaís Vitória, Bruna Gabriela, Bruno da Silva, Leonardo Wellington, Maria Clara, Maxwell Tavares e Wagner Guimarães. Que Deus possa estar abençoando vocês e lhe concedendo vários anos de vida. Vamos estar fazendo oração nesse momento? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, obrigado, Senhor, por esse momento que nós estamos aqui. Podemos relembrar o teu sacrifício na cruz, que o Senhor se entregou para poder nos libertar do pecado, para poder nos libertar da morte eterna e estar nos trazendo a vida eterna ao teu lado. Senhor, também te peço que possa estar abençoando todos os aniversariantes desse mês de março, tu possa estar concedendo a eles vários anos de vida, que tu possa estar guiando os seus caminhos para que eles possam estar fazendo boas escolhas, escolhas que te agradem e que os façam crescer em suas vidas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém.
Ok, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aula, certo? E hoje nós estaremos falando sobre Páscoa, já que nós estamos aí nesse momento, tão propício, onde nós comemoramos a Páscoa. De fato, Jesus Cristo, ele dá vida e esperança. E dentro do contexto, da Páscoa, a qual nós comemoramos, nós iremos entender um pouco sobre isso, ok? Sobre a ressurreição de Cristo e o significado da Páscoa nas nossas vidas. Bem, eu quero falar sobre Páscoa, mas a verdadeira Páscoa. Não a Páscoa que a mídia ela tem tentado nos mostrar, mas a Páscoa bíblica. A Páscoa a qual o próprio Cristo ele nos ensinou. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do verso 12 ao verso 21, o apóstolo Paulo ele vai tratar uma falsa doutrina que havia ali na igreja de Corinto. E ele vai escrever essa carta para os irmãos que ali estavam, para refutar determinados pensamentos em relação à ressurreição de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele diz: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Paulo está refutando esse tipo de pensamento em relação à ressurreição. Ele diz: se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Paulo diz, olha, se Cristo não ressuscitou, o evangelho ele não tem sentido nenhum nas nossas vidas. Como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Veja só o que Paulo ele diz aqui. Paulo diz, olha, a minha pregação ela tem sido, Cristo ressuscitou. Vocês estão dizendo que não há ressurreição dos mortos. A coisa ela fica complicada, porque quando nós pregamos isso, se de fato vocês estão certos, nós estamos contradizendo aquilo qual Deus ele determinou para nossas vidas. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm. E ainda estão nos seus pecados. Neste caso também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Qual é o conceito aqui? O que é que o apóstolo Paulo está falando? Bem, quando uma pessoa ela dorme, ou ela morre em Cristo Jesus, ela aguarda a ressurreição dos justos no período ou no momento qual Cristo ele vai voltar para buscar a sua igreja. Bem, é isso que a Bíblia diz, que aqueles que morreram em Cristo Jesus irão ressuscitar em Cristo Jesus. Isso é, com a segunda vinda de Cristo, no juízo final. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Em outra tradução vai dizer, nós somos os mais miseráveis. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Primícias quer dizer as primeiras coisas, ou seja, Cristo ele é o paradigma para nossas vidas. Ele é o paradigma para aquilo que nós iremos colher, para o resultado da nossa santificação. Onde Paulo está dizendo, olha, de fato, Cristo ressuscitou, existe ressurreição, nós temos vida através da ressurreição de Cristo Jesus. No verso 21 diz, visto que a morte veio por um homem, e aqui ele faz uma referência a Adão, a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem também, ou seja, Cristo Jesus. Pois da mesma forma, como em Adão todos morreram, aqui ele fala sobre o pecado original, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, a primícia.
Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem, ou seja, os crentes, aqueles que creram em Cristo Jesus, então virá o fim, ou seja, o juízo final, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. O texto nos fala que Cristo ele vai destruir a morte. Ou seja, ele já destruiu a morte em si através da sua ressurreição. Sabendo que a ressurreição de Cristo é o ponto culminante do cristianismo, pois sem ressurreição não haveria cristianismo. Então a Páscoa ela é a celebração da vida em Cristo Jesus. A Páscoa é uma das datas comemorativas mais importantes para os cristãos. Essa data ela tornou-se uma data tão comercial que poucos lembram-se, ou conhecem o verdadeiro significado da Páscoa. Apesar de muitos reconhecerem a centralidade da cruz de Cristo, poucos compreendem o benefício do sacrifício de Jesus nas suas vidas, onde nós entendemos que a ressurreição de Cristo ela é algo muito importante para nossas vidas espirituais, para a nossa existência. Porém, muita gente pensa, principalmente as crianças, que são ensinadas desta forma, que a Páscoa está somente ligada ao coelhinho, aos ovos de chocolate, mas a coisa vai muito mais além. Na verdade, o verdadeiro significado desta data, ela é tão importante e é única, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a Páscoa, essa é a verdadeira Páscoa. Bem, qual a origem da Páscoa? Não sei se você lembra ou se você já ouviu alguém falar sobre a origem da Páscoa. Eu creio que sim. A origem da Páscoa, isto é, a verdadeira Páscoa, que é bíblica, não é isso? Não é essa que a mídia ela tem pintado. Ela se encontra lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, onde o Senhor declara uma série de ordenanças para o povo de Israel, para ser lembrada a posteridade, para ser algo contínuo e cumprida nas suas vidas. Isto é, a Páscoa ela foi instituída por Deus para Israel, e o significado desta festa se encontra lá no versículo 12, onde se diz o seguinte: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor. Esse texto aqui ele trata da 10ª praga do Egito, que é a morte dos primogênitos. Então, o que é que Deus ele ordena para o povo de Israel? Para que eles sacrifiquem um cordeiro, para que eles peguem o sangue desse cordeiro e coloquem sobre a porta. Quando o anjo da morte vier e ele vê esse sangue na porta dos israelitas, ele iria automaticamente poupar aquela família. Toda casa que não houvesse a marca, o sinal ali do sangue do cordeiro, o anjo iria matar de fato o primogênito, não só dos seres humanos, mas de todos os animais, das criações, os quais aquelas pessoas tinham. Então essa é a Páscoa no Antigo Testamento. Quando nós chegamos no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai instituir a ceia do Senhor, que se deu no dia de Páscoa. É isso que vai nos falar dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que era um memorial ao próprio Jesus Cristo, e anunciando a sua morte até que ele venha nos buscar, ok? Então, isto é, a ceia do Senhor se deu justamente na Páscoa, por quê?
Porque a verdadeira Páscoa para o cristão é Cristo Jesus. Cristo Jesus que estava preparado para morrer pelos nossos pecados. Por isso que ele foi chamado de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então a Páscoa, ela é a certeza da vitória sobre a morte. Nós temos essa vitória em Cristo Jesus. No versículo 21, nos diz: visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, Cristo Jesus. Então nós temos aqui a maior esperança do mundo para nossas vidas. A ressurreição em Cristo Jesus, a vida eterna em Cristo Jesus, a passagem da morte para a vida. Porque a palavra Páscoa, o seu significado quer dizer passagem ou passar por cima. Então nós, quando cremos em Cristo Jesus, nós passamos da morte para a vida. A Páscoa ela é a garantia da ressurreição. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 57, diz: mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa vitória, ela vem por meio de Jesus Cristo. Então, toda a justiça divina, ela foi satisfeita em Cristo. Nós não poderíamos, de forma nenhuma, suportar o peso de nossos pecados. Mas o profeta Isaías, no capítulo 53, ele diz que ele, Jesus, levou sobre si o peso do nosso pecado. Então a Páscoa ela é a redenção de nossas vidas em Cristo Jesus. Essa palavra redenção ela quer dizer compra, porque nós éramos escravos do pecado. E Cristo Jesus ele nos comprou através do seu sacrifício. O verso 20 do texto que nós lemos nos diz isso. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormem. A ressurreição de Cristo é a bênção de Deus para a humanidade, para nossas vidas perdidas, para essa humanidade perdida. Porque com Jesus nós podemos, de fato, desfrutar a presença de Deus nas nossas vidas. Porque Ele ressuscitou, porque Ele vive, porque Ele reina. Então, quando nós falamos em Páscoa, quando nós ouvimos falar em Páscoa, nós precisamos lembrar de algo. Precisamos lembrar da Páscoa, da Santa Ceia, esse memorial o qual Cristo ele instituiu, para que nós trouxéssemos à memória o seu sacrifício. Quando nós falamos sobre Páscoa, precisamos também lembrar que Cristo ele levou sobre si os nossos pecados. Quando nós falamos sobre Páscoa, nós precisamos lembrar que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Você lembra lá no Velho Testamento o sangue do Cordeiro sobre a porta do povo de Israel? Esse sangue de Cristo nas nossas vidas nos salva, nos purifica, nos transforma. Então esse é o papel de Cristo nas nossas vidas, na nossa transformação através do Espírito Santo. Quando nós falamos sobre Páscoa, precisamos também lembrar da compra, da redenção completa em Cristo Jesus. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos agora servos e filhos de Deus, através da ressurreição de Cristo nas nossas vidas. E nós aguardamos, desde já, todo aquele que crê em Cristo Jesus, a glorificação com Ele, até que Ele venha, pois esse mesmo Cristo, Ele nos fez uma promessa. Esse mesmo Cristo, Ele nos diz: olha, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, voltarei para buscar vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam comigo também. Então essa é a promessa de Cristo nas nossas vidas. Essa é a nossa verdadeira Páscoa. Cristo ressuscitou, Cristo vive,
Cristo está no nosso meio. Então, que o Espírito Santo aplique essas palavras nos nossos corações e que Deus ele continue nos abençoando. Amém? Assim que você assistir a aula, não esqueça, dá o ok lá para que a gente possa continuar colocando a frequência virtual. Fiquem na paz. E boa Páscoa para todos vocês.